coordenador de administração. A partir de agora, você vai estar no ponto da informação. Elizabeth o quê? Nesta mesma sintonia. Elizabeth Nascimento? Programa Ponto a Ponto. E Túlio? Edson. Trazendo a você as notícias nacionais, regionais e locais. Ponto a Ponto. Tudo sobre a política do Brasil e do mundo. Utilidade pública. Participação do ouvinte. E as entrevistas que você sempre esperou ouvir. Tudo aqui no programa Ponto a Ponto. Ponto a Ponto. Agora, na sua rádio São José FM 104,9. A sua sintonia com a informação. Muito boa tarde, estamos aqui na 104,9 FM, Rádio São José, em São José do Belmonte, com o programa Ponto a Ponto. Comigo, Silva Lima, aqui na bancada. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio, né, o professor Luiz Melo. Professor Luiz Melo, ele é o diretor acadêmico da Faculdade FIS, aqui em Serra Talhada, que atende dezenas de alunos, de acadêmicos aqui de São José do Belmonte e do Sertão Central, né? Está também aqui nos estúdios conosco a senhora Elizabeth Nascimento, ela é coordenadora do curso de Engenharia Civil da FIS, e Túlio Edson, que é o coordenador do curso de Administração, os quais eu dou as boas-vindas. Agradeço, professor, pelo convite, o senhor ter atendido o nosso convite para esse bate-papo, que eu tenho certeza que é uma grande oportunidade para que os alunos, os pais, os responsáveis, que até os alunos que gostariam às vezes de encontrar com o senhor na faculdade e na parte da noite é um pouco difícil, eu falo isso com experiência própria, né? Até mesmo tenho minha filha que estuda na FIS, é difícil, e muitas pessoas gostariam de fazer alguma pergunta, né? Ter um contato com o diretor da FIS. Então, muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação estar aqui no seu programa Ponto a Ponto. É um programa de utilidade pública que tem uma boa penetração aqui na região de São José do Belmonte e na região circunvizinha, aqui do Sertão Central. E eu fico feliz em estar aqui para debater assuntos de relevância, como os assuntos da área acadêmica. Por isso que sempre que nos convidar, nós estaremos sempre aqui prontos para debater os assuntos de relevância para a comunidade. O prazer, pode ter certeza, professor, que é todo nosso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos com a entrevista com o professor Luiz Melo, diretor acadêmico da FIS. Não saiam daí que é rapidinho. Programa Ponto a Ponto. Volta já. Cuidar da saúde agora ficou mais fácil para você de São José do Belmonte e região. Dr. Elvin Júnior, clínico geral e ultrassonografista, atende todas as sextas-feiras no Laboratório Lazac, onde você poderá realizar ultrassonografia obstétrica, pélvica, transvaginal, medicina interna, mama e da tireoide. Não esqueça, o Dr. Elvin Júnior atende todas as sextas-feiras a partir das 13 horas no Laboratório Lazac, ao lado do Supermercado Belmonte. Marque já sua consulta pelos telefones 87 988 34 0877 e 99150 6197. JM Refrigeração e Pinturas, instalação e manutenção de ar-condicionados, monitoramento de sistemas de câmeras. Rua Quintino Lino Guimarães, número 45, Centro, São José do Belmonte. JM Refrigeração e Pinturas, fones 99964 5829 ou 879 9126 7636. JM Refrigeração e Pinturas, aqui trabalhamos com responsabilidade. Organização José Marcos. O Laboratório Lazac, sob a responsabilidade do Dr. George Arraes, realiza exames com segurança e credibilidade há mais de 40 anos. Sempre uma unidade perto de você. Laboratório Lazac, Praça Samorais, 15 Centro, São José do Belmonte. Fone 87 991 50 6197.
PH Turismo vai além de comercializar passagens e locação para turismo. É uma agência que vende experiências, conquistas, sonhos. Localizada em São José do Belmonte há mais de 10 anos. A PH Turismo dispõe de uma frota de vans, ônibus e micro, com total qualidade e conforto. Uma empresa sólida, competente e pronta para atender seus clientes. PH Turismo, sinônimo de conforto e qualidade. Telefones 87 3884 2114 999 32 30 42 ou 999 32 33 13. Você está ouvindo o programa Ponto a Ponto. Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto. Hoje, sexta-feira, 24 de agosto de 2018, recebendo aqui nos estúdios da 104,9 FM o professor Luiz Melo, diretor acadêmico da FIS. Você pode participar da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo com o professor Luiz Melo. Pode ligar aqui diretamente para a rádio, é só ligar no 998001359. Esse é o telefone da rádio, você vai falar diretamente com o professor Luiz Melo. Também pode passar um WhatsApp para o programa Ponto a Ponto, no telefone 991016973. Também pode nos acompanhar aí, porque a entrevista está sendo transmitida ao vivo no Facebook do Blog do Silva Lima e também no Instagram. Então participe aí, várias formas de você poder participar. E vamos então começar aqui esse bate-papo com o professor Luiz Melo. Professor, para que nós comecemos a nossa conversa, nosso bate-papo, diga pra gente aqui, há quanto tempo a FIS ela começou, ela se instalou em Serra Talhada? Bom, há 11 anos a FIS funciona em Serra Talhada e ela é uma instituição local. Alguns cidadãos da própria Serra Talhada, preocupados com o êxodo estudantil, que é uma coisa histórica, eu mesmo tive que migrar para o Recife para buscar um conhecimento erudito, uma faculdade. E aí, quando a gente já sai do nosso torrão natal, muitas vezes a gente já cria raízes naquele outro local, esquece da nossa terra, não volta mais. E a FIS, ela teve essa ideia inicial de evitar o êxodo estudantil para os grandes centros urbanos, fixando o próprio cidadão na sua própria localidade, treinando através da capacitação técnica para que difunda esse conhecimento adquirido na sua própria região. Que isso era um grande problema que ocorria no passado. E a FIS surgiu aí nessa ideia. Então, há 11 anos, a FIS presta serviço de qualidade no ensino superior, hoje já com 12 cursos de graduação na área de tecnólogos e na área de bacharelado, oferecendo à população do Sertão Central, do Sertão do Pajeú, do Sertão do Mochotó e dos estados que fazem fronteira com Pernambuco, ensino de qualidade. Tanto é que hoje nós temos alunos de 48 municípios de Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará, provando, ratificando a ideia da FIS de unir os sertões através do conhecimento. E o seu nome faz hoje a sua própria ideia, a faculdade que veio para integrar os sertões através do conhecimento, Faculdade de Integração do Sertão. A FIS, ela está localizada no município de Serra Talhada, mas ela não é só de Serra Talhada, ela é dos sertões. E é para isso que a gente veio. 11 anos de cursos de qualidade, unindo os sertões através do conhecimento e evitando o êxodo estudantil. Professor, antes de eu falar exatamente no ensino superior em nosso país e na nossa região, eu gostaria de fazer aqui uma explanação, digamos assim, uma resenha a respeito do ensino no nosso país. Hoje, né, nós temos aqui no ensino fundamental, que fica a responsabilidade dos municípios. Hoje nós temos municípios no Agreste, como cidades como Bonito, né, aqui que fica no Agreste do Sertão do Estado. Aqui mesmo em São José do Belmonte nós temos escolas que, através não só do ensino fundamental, mas do ensino médio, né? Então
Pernambuco, de um modo geral, ele vem se destacando na questão da educação. Isso quem diz não sou eu, são os índices do IDEP, inclusive, eles estão aí para todo mundo ver, tá certo? São José do Belmonte, 2 escolas se destacam aqui na cidade, no estado. Mas a preocupação de muitos pais, inclusive eu sou um deles, era que quando nossos filhos terminassem o ensino médio, né, fosse procurar uma faculdade. Hoje, o Estado Brasil, ele não comporta, entendeu? Ele não disponibiliza as vagas necessárias, mesmo que seja através dos programas que nós temos aí, FIES, ProUni, entre outros, para atender toda essa demanda. E aí, sim, vem as faculdades particulares para suprir esta necessidade, tá certo? Mas quando esses alunos que têm hoje 9, 10, 11 anos, que estão ainda no ensino fundamental, muitas cidades, nós temos gestores que roubam, certo? Desviam dinheiro e aí pagam mal aos seus professores, e aí esses alunos, eles não digamos assim, eles não acompanham, entendeu? Academicamente falando, um aluno que vem de uma escola particular, que digamos assim, o ensino ele é diferenciado, e quando chega para disputar uma vaga no Enem, existe essa disparidade. Então, a minha pergunta para o senhor antes de falarmos de universidade, como é que o senhor vê a educação, no modo geral, em nosso país? E não, se quiser falar do Estado, ótimo, mas do nosso país, do ensino fundamental até entrarmos na universidade. Eu enxergo com uma grande preocupação. Realmente, Pernambuco está se destacando, mas isso daí ainda são questões pontuais. Algumas cidades, alguns municípios têm a escola X ou Y que se destaca, mas a grande maioria das escolas, a grande realidade é que elas estão sucateadas, com professores despreparados, até porque ganham muito pouco e não têm condições até de buscar uma renovação desse próprio conhecimento. Isso é uma questão cíclica, é uma questão histórica, porque geralmente os governantes não querem a população consciente e a população que tenha um grau de aprendizado elevado. Eles querem formar pessoas ignorantes, porque é muito mais fácil de manipular essa população desinformada que não tem um conhecimento técnico adequado. Isso me preocupa muito. Mas isso é uma questão cíclica que está enraizada na própria consciência da população. Tudo é uma questão do toma lá da cá, tudo é uma questão de troca. E eu acho que tudo isso está envolvido com a própria ingerência da administração pública. E aí, muitas vezes, nós culpamos o gestor público, nós culpamos o prefeito, nós culpamos o governador e nós culpamos o político. Geralmente a gente diz, a culpa é do político. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque, embora nós tenhamos a consciência do certo e do errado, nós sempre buscamos fazer aquilo que seja melhor para mim e não para a população. Nós não temos a consciência da coletividade. Então, na hora do voto, o voto consciente é muito importante para que mude esses paradigmas da política brasileira e, consequentemente, das políticas públicas. Se isso não acontecer, a gente vai continuar mesmo dessa forma, que é uma questão viciante que vem no nosso país. Por exemplo, na hora do voto, eu vou dizer, eu só voto no fulano se ele me der um emprego para minha filha, eu só voto em cicrano se ele furar um poço artesiano na minha fazenda. Olha, eu estou vendendo o meu voto, eu não estou pensando da forma coletiva. Se o camarada, o político, comprou o meu voto, ele não deve mais nada a mim. E aí ele também não vai criar políticas públicas pensando na população, ele vai pensar em resgatar aquilo que ele gastou. Então, o verdadeiro corrupto somos nós. E essa questão só vai mudar através da educação, porque a consciência do coletivo ela vem através do conhecimento. A partir do momento em que você toma consciência de que você é um cidadão, e como cidadão, antes de tudo, você é um ser que tem que pensar de forma ampla, não só no meu olhar, não só para o meu próprio umbigo. Então, a questão da educação básica, do ensino médio fundamental, vem daí, vem dessa questão desse próprio vício e dessa política do toma lá da cá.
grandes países hoje, como a própria Coreia, como a próprio Japão, que começaram do nada depois de uma guerra e hoje são países desenvolvidos depois de 20, 30, 40 anos, e isso veio através do conhecimento coletivo, através da educação básica e através do empoderamento do indivíduo do que é certo e do que é errado em relação à sociedade. Ontem mesmo teve colação de grau na FIS e meu discurso já é cansativo, porque é o aluno que ele está saindo da faculdade e a faculdade deu o melhor em relação à técnica. Mas a faculdade não consegue muito colocar na cabeça do indivíduo, tirar os seus vícios e colocar na cabeça do indivíduo aquela questão ética. Dizer, não faça com o outro aquilo que não quer que façam consigo mesmo. Isso é o que falta no nosso Brasil. Isso é o que falta no nosso coletivo social. A consciência de que o melhor para mim é o melhor para todos. E acabar com esse discurso de dizer que farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então, se a farinha é pouca, vamos dividir o pirão para todos. Isso é a questão. Isso é o primeiro ponto em relação à questão da educação fundamental. A falta de políticas públicas que não sejam políticas de governo, e sim políticas de Estado. Isso é, sai um político, entra outro, e tem que ter um pensamento retilíneo em relação ao crescimento, ao fomento do crescimento do próprio país. E não dizer, eu vou fazer diferente porque o meu adversário fazia assim, eu não quero, vamos fazer um modelo diferente. Não, tem que ser um modelo que pense no desenvolvimento a longo prazo, e não o modelo do meu governo propriamente dito. Isso é a primeira questão, mudanças de paradigma. E aí, treinamento e a conscientização dos professores, que muitas vezes estão lá, mas não são capacitados tecnicamente, e não significa dizer que tem que mudar aquele personagem, mas sim capacitá-lo, para que ele possa também fazer um bom trabalho. E é uma questão cíclica, eu capacito o professor passa para o meu aluno, o aluno cresce e também se capacita para o mercado, e é uma questão cíclica. E a gente tem que quebrar justamente o ciclo vicioso e mudar esse entendimento de que das facilidades em relação a tudo no nosso país. E tudo envolve política, que nós somos seres políticos. E a educação também envolve política. Bom, professor, então veja só, geralmente há um bom tempo atrás eu fazia uma pauta, né, aqui para fazer um monte de perguntas, mas não dá, porque isso aqui é um programa que não é só meu. Nós estamos aqui com um participante do Rio Grande do Sul e ele está falando assim para o senhor, né? O nome dele é Ramon. Excelente manhã, está lhe dizendo, né? Em um Brasil polarizado, qual a ideologia dominante da FIS? Tem viés liberal ou socialista? E a qual posição do corpo docente e discente quanto o pleito nacional? Um grande abraço. O nome dele é Ramon. Rio Grande do Sul. Ramon, é o seguinte, a FIS ela não é de esquerda, nem de direita, nem liberal, nem neoliberal. Ela é uma instituição para frente no sentido de pensar no conhecimento através como instrumento libertador. E justamente o conhecimento liberta. E aí, quando a gente pega o cidadão e passa o conhecimento e ensina ele a ter um viés crítico em relação à sua própria existência, em relação à existência como ser humano e como cidadão, a gente capacita aquele cidadão para que ele mesmo busque a sua ideologia. E é isso que a gente quer. A gente não quer criar robôs. A gente não quer dizer que a FIS quer que o aluno dela tenha um pensamento de esquerda, de direita, progressivo, não. A gente quer que o conhecimento liberte a partir do momento em que gera um ser pensante e ele mesmo pode trilhar o caminho dele em relação à sua própria concepção como ser humano. O próprio Ramon aqui, eu já digo para você, Ramon, se quiser ligar aqui para nós aí, é 87 98813 0059. Pode ligar e você faz a pergunta direta. Mas mais uma pergunta aqui do Ramon. A pirâmide educacional não está invertida, professor? O ensino básico e o médio não deveria ser custeado pela União? Sim, concordo plenamente. Até porque a própria nossa Constituição diz isso, que é um dever do Estado o ensino médio, básico, o ensino fundamental. A União deveria preparar o cidadão, a base da pirâmide, para que o cidadão se torne um ser pensante e aí busque
a sua capacidade erudita de nível superior, que necessariamente não deveria ser custeada pelo Estado. Hoje, 75% das instituições de ensino superior está na mão da iniciativa privada, por falta justamente de fôlego financeiro e falta de gestão pública. Então, a iniciativa privada lançou mão disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, as instituições de ensino superior, em regra geral, são privadas. E o ensino fundamental, aquele que deveria ser de qualidade na escola pública, não precisaria, na verdade, ter nem instituições privadas para isso. O Estado e tem capacidade técnica operacional para isso, basta ter uma boa gestão e evitar desvios, que é o que mais existe, para que a base da pirâmide da educação toda esteja na mão da administração pública. Então, professor, aí a gente volta àquela talvez aquele pensamento que eu estava tendo com o senhor agora há pouco, logo no início, tá certo? É a questão da acessibilidade desses alunos, entendeu? O senhor acabou de dar números aí, eu não sabia que era 75% do ensino do terceiro grau, né, que está nas mãos da iniciativa privada, tá certo? Então, hoje, muitos pais aqui, nós temos aqui na cidade, eu estou falando na cidade porque eu conheço bem essa cidade, conheço Mirandiba, Verdejante, né, e onde tem alunos lá na FIS. Hoje, muitos pais, eles se preocupam, os alunos vêm aqui para estudar numa ETE ou numa escola de referência aqui, e depois tem que sair daqui do município, geralmente jovens aí com 17, 18 anos, aí os pais aqui com uma certa, não só com essa, não é que eles têm uma mentalidade errada ou diferente sim, mas errada não, de deixar um jovem de 17 anos, 18 anos ir para uma cidade, um grande centro, uma grande metrópole como Recife, e às vezes até para fora do estado, né? Eu conheço jovens aqui que estão estudando no Mato Grosso do Sul, na Paraíba, Cajazeiras aqui próximo, né, na Paraíba, entre outros. Então, a FIS ela veio para, digamos assim, encurtar esse espaço entre os pais e os seus próprios alunos, aqueles que podem pagar, claro, porque nós sabemos que por ela ter a FIS ser uma estrutura como ela tem, tá certo? E o ensino, não só a FIS, mas qualquer uma outra universidade, outra faculdade, é caro, entendeu? Principalmente para o sertanejo, tá certo? É por isso que eu bato muito na questão da educação através do governo federal, tá? Eu acho que deveria investir mais. E investir mais, poderia ser até investir, dando, digamos assim, mais disponibilidade de vagas no FIES, no ProUni, nesses meios de acessibilidade para os alunos e para esses jovens sertanejos entrarem na faculdade e não saírem de perto, digamos assim, e ficarem o mais perto possível dos seus familiares. Sim, embora a FIS seja uma instituição com fim lucrativo e não teve nunca e jamais nenhuma ingerência e nenhuma ajuda pública, foi a iniciativa totalmente privada, a gente sempre se preocupa em relação ao nosso cliente, que é o sertanejo. Então a FIS, ela não visa o lucro é uma consequência de um bom trabalho. A FIS sempre vislumbrou o mercado não como uma questão de auferir vantagens, mas sim difundir o conhecimento. E isso tem sido bem feito na faculdade. A gente traz professores do Recife, de João Pessoa, de N cidades, capacitados com mestrados e doutorados, para que passe o conhecimento na região e quebre esse paradigma. E os nossos alunos, isso já está vendo o caminho contrário. Alguns alunos que já terminaram faculdade na FIS, já fizeram mestrado e hoje já estão dando aula lá. É isso que nós queremos. E também essa pessoa que vem de fora também está fixando residência na nossa região e aí está criando raízes. Isso é bom para a região, isso é desenvolvimento. Então a FIS sempre observa o aluno carente e está sempre aberto para receber, observar as necessidades. E a gente, além do FIES e do ProUni, a gente também tem programas de desconto para quilombolas, para indígenas, e também a gente estuda caso a caso. E dentro das necessidades a gente dá um desconto àquele aluno carente, que é aquele aluno que precisa, que necessita realmente
da sua erudição, mas não tem um fôlego financeiro. A FIS não está à margem desse processo e também na questão da sua responsabilidade social. A FIS hoje tem diversos órgãos públicos que funcionam lá na própria instituição, custeados 100% pela FIS, como o PROCON é um deles. PROCON estadual, a Câmara de Conciliação, Arbitragem e Julgamento, Defensoria Pública, Núcleo da Receita Federal, Clínica Escola de Fisioterapia. Agora nós estamos terminando de construir a nossa farmácia modelo de manipulação, o nosso laboratório de análises clínicas e nossos consultórios odontológicos. Que ótimo. Professor, o Ramon, que está lá no Rio Grande do Sul, está falando assim: excelente resposta, professor, né? Linka com a pergunta que foi feita, a pergunta seguinte lá. Então está agradecendo e dizendo que o senhor teve uma resposta aí muito boa para ele. Ok, Ramon, eu lhe agradeço. E a FIS sempre está à disposição, embora você esteja tão longe. Que bom que você, ouvindo uma rádio do sertão de Pernambuco, quebra às vezes aquele paradigma de que muita gente não conhece a região e tem um preconceito, imaginando que aqui nós somos extraterrestres. E na verdade aqui é uma coisa seca em que as pessoas estão morrendo de fome, e na verdade não é. O Brasil, inclusive nós pernambucanos, nordestinos, sertanejos, temos muito a ver com o pessoal, os rio-grandenses. Inclusive a questão da cultura do vaneirão, que muito se assemelha ao nosso forró. Isso é importante, que o Brasil, embora seja um país continental, é um só país. E na verdade a população, ela vem na mesma árvore genealógica. A população portuguesa, a população indígena e depois, no começo do século XIX e XX, de demais países como italianos, franceses, alemães, entre outros. Nós estamos aqui na 104,9 FM, Rádio São José, em São José do Belmonte, no programa Ponto a Ponto. Hoje, recebendo o professor Luiz Melo, também recebendo Elizabeth, que é coordenadora do curso de Engenharia da FIS, recebendo também Túlio, que é o coordenador do curso de Administração, e o professor Luiz Melo, diretor acadêmico dessa instituição que é referência aqui não só no sertão, mas no estado. Eu falo referência porque em um passado não tão distante eu já vi índices aí onde a FIS ficando, digamos assim, à frente de grandes universidades aqui no estado de Pernambuco. Então eu tenho não só por ter estudado lá na FIS, mas eu tenho um carinho muito grande pela FIS. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo cultural e já voltamos. Não saiam daí, é rapidinho. Programa Ponto a Ponto. Volta já. Cuidar da saúde agora ficou mais fácil para você de São José do Belmonte região. Dr. Elvis Júnior, clínico geral e ultrassonografista, atende todas as sextas-feiras no Laboratório Lazac, onde você poderá realizar ultrassonografia obstétrica, pélvica, transvaginal, medicina interna, mama e da tireoide. Não esqueça, o Dr. Elvis Júnior atende todas as sextas-feiras. Hoje é tanta gente, não dá, rapaz, a gente pode falar, só não pode colocar. Não dá para ter uma lembrar de todo mundo. Claro. Já passaram 7 mil alunos por lá e hoje tem 3 mil. Mas terminou. Professor, na verdade eu sofri um acidente lá, tá certo? Ali naquele. E eu estudava. Quem me deu uma grande força foi a professora de psicologia, que veio lá de Recife e ela morava numa cidadezinha próxima, né? Aqui. Depois eu conto assim uma história geral. E tá faltando 3 cadeiras para eu terminar. Na verdade tá faltando 2 cadeiras e a monografia. Quando terminar logo isso? E eu estava para dar incentivo para isso, você tá me entendendo? E eu também estava na correria, mas eu estou muito feliz, entendeu? Falta 3 cadeiras, 2 cadeiras e a monografia. E ela me cobra todo dia. Né? Terminar isso. 2 cadeiras tá demais. Um semestre resolveu. Sem credibilidade há mais de 40 anos. Sempre uma unidade perto de você. Laboratório Lazac, Praça Samorais, 15 Centro, São José do Belmonte, Magno, o professor 91 50 6197. Marcos Zero.
Eu adoro o Marcos Zé. Ele chegava na sala. Ele está lançando um livro novo. Eu acho que no mês que vem ele vem para cá. É, né? Como é o nome da psicologia? Kessia, né? Kessia, né? Kessia teve um problema de saúde e aí casou no Recife e resolveu ficar por lá. Aí veio o Renato Cordeiro no lugar dela, que também... Ah, mas... Ele não é casado, não é padre não. O professor de hermenêutica tem... Como é o nome do professor de hermenêutica? Virgulino é carrasco. Eu adoro ele, cara. Adoro ele. Adoro ele. Esses dias não, tem algum tempo que eu fui na FIS e encontrei com ele, né? Fui, na verdade, para almoçar ali num restaurante ali próximo. Encontrei com o Virgulino, então foi muito legal. É muito legal, entendeu? Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto. Hoje, sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018, aqui na 104,9 FM, em São José do Belmonte, recebendo o professor Luiz Melo, ele que é o diretor acadêmico da FIS. Nós estamos batendo um papo aqui com o professor e estamos tendo muitas participações aqui, as pessoas curtindo a nossa transmissão que está ao vivo, né? Pessoas participando lá do Rio Grande do Sul, o qual mando um grande abraço. E eu queria mandar um abraço aqui a algumas pessoas que realmente, né, elas, digamos assim, são comprometidas com a educação e com o sistema de educação, não só no município. Mas eu quero mandar um abraço aqui para o vice-prefeito Antônio de Alberto, para o meu amigo o Eric Diniz, Paulo Pereira, Zé Lucas, Júnior Erles, Pablo de Laerte, Zeca do Carmo, enfim, para todos vocês. E gostaria de mandar um grande abraço hoje em especial a Hugo, que está trazendo mais um empreendimento aqui para a nossa cidade. Daqui a alguns dias nós teremos aqui o laboratório, o Lab Med Diagnóstico, que irá funcionar aqui próximo de frente ao novo hospital, e é mais um empreendimento aqui para a nossa cidade, e isso faz com que cresça a nossa cidade. Então, a você, Hugo Jeová, um forte abraço, seja bem-vindo na nossa cidade, estamos aqui à disposição, tá certo? Bom, isso aqui não parece nem uma entrevista, um bate-papo bem legal aqui com o professor Luiz Melo, né, o qual agradeço muito a sua vinda aqui. Professor, voltando aqui agora para a questão do ensino superior, né, quais são digamos assim, o que a FIS vai trazer, quais são as novidades que a FIS vai trazer aqui para o sertão, aí no mais curto espaço de tempo possível? Bom, lembrar que nós hoje já temos 12 cursos. 12 cursos. 12 cursos, e nós estamos esperando visita do MEC para mais 3 cursos. Quais são eles, professor? Psicologia, bacharelado, educação física, bacharelado e nutrição. Provavelmente os 3 cursos irá ter, se tudo der certo, se chegar a visita do MEC em tempo hábil, em dezembro já vai ter vestibular para esses 3 cursos. Além disso, a gente está com uma parceria com a Escola de Advocacia da UAB Pernambuco, a ESA, que fez 25 anos agora. Eu fui professor homenageado, e a FIS também foi entidade parceira homenageada, porque a gente tem um trabalho muito forte com a OAB Pernambuco. E com a instituição do Estado de São Paulo, nós estamos trazendo um mestrado, um MINTER, que a gente chama um mestrado interinstitucional na área de administração de empresas, que vai funcionar em parceria com a FIS, a ESA e a instituição de Campo Limpo Paulista. Esse mestrado é um mestrado multidisciplinar, porque é de micro e pequena empresa. Então o advogado pode puxar um link no seu estudo para o escritório de advocacia, o pessoal da área de enfermagem, da área de medicina, cada um pode puxar aquele link, porque micro e pequena empresa está em todos os setores da economia. Isso vai ser importante porque começa a pontuar para que a gente possa ter o nosso próprio mestrado e o nosso próprio doutorado. São caminhos diferentes. O mestrado é regulado pela CAPES e pelo CNPq e tem que ter uma pontuação.
e um estudo científico que nós já temos um núcleo de pesquisa e extensão científica, onde abarca projetos de alunos e de professores. Nós já temos revistas também online, já indexadas pelo ISSN, são revistas onde os nossos trabalhos acadêmicos de alunos e professores já podem ser publicados de forma virtual. Também nós já fazemos algumas publicações em conjunto de trabalho de professores e alunos, e nós temos uma parceria forte também com a Universidade Federal da Paraíba nesse sentido. A FIS, como eu disse, ela não veio para ser apenas uma instituição. A nossa responsabilidade é realmente com o ensino, e a gente sempre quer fazer o nosso melhor para que essa realidade, esses paradigmas em relação ao sertão se modifiquem, coisa que já vai sendo modificada pela própria FIS e pelo próprio desenvolvimento regional nos últimos 10 anos. E isso vai fazer talvez com que a minha filha, né, que é acadêmica da FIS, ela permaneça com mais tempo aqui no sertão, né? Se tiver um mestrado lá, um doutorado, talvez Carol permaneça aqui no sertão por mais tempo. Carol já expressou o desejo de ser professora, e verdade. Uma aluna aplicada como ela, que só tira 10, exatamente, e ela considera 9 nota baixa, exato, com certeza no futuro vai voltar para a nossa instituição no corpo docente. Bom, eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo, ex-professor Renato Godoy, entendeu? Secretário lá de Serra Talhada, que está ao vivo aqui nos acompanhando aqui através das nossas redes sociais. Renato, muito obrigado por tudo, por agora, pela participação e também por ter me passado grande conhecimento na oportunidade que você teve, que eu tive de aprender um pouco com você. Um forte abraço, professor Renato. Bom, professor, me diga uma coisa, a respeito de, o senhor falou na questão econômica agora há pouco, que a FIS ajuda, mas eu gostaria, sabe, não é puxando assim, sabe, mas como pai, tá certo? E eu tenho certeza que muitos pais hoje gostariam de estar aqui lhe perguntando, ou até mesmo lhe pedindo, mas o que a FIS poderá ou estará fazendo, certo, para tentar fazer com que receba mais alunos, entendeu? E esses alunos que realmente não têm tanta condição. Dê uma luz aí para esses pais sertanejos. Sim, primeiro tem o caminho do FIES e do ProUni. Eu acho que a ferramenta do ProUni ela é a mais adequada, porque é uma bolsa de estudo dada pelo governo. A instituição de ensino ela não recebe dinheiro por essa bolsa, mas ela pode descontar aquele valor em alguns impostos. O FIES está muito complicado, porque o governo modificou toda a relação e, de forma absurda, colocou a própria instituição que presta o serviço como fiador. Então, está muito complicado, e além de que também o repasse também não está ocorrendo, nem a Caixa Econômica está conseguindo se entender em relação a esse repasse. Mas eu criei recentemente um canal aberto com o aluno, falo com o diretor, e o aluno, sem nenhuma burocracia, pode falar no WhatsApp. Eu tiro geralmente 1 hora do meu dia para responder todas as demandas no WhatsApp e procurar resolver o problema de cada aluno. Então, em relação a descontos, em relação a receber esses alunos mais carentes, cada caso a gente estuda. Cada caso é um caso, então a gente estuda de forma individual. E a FIS sempre estará aberta, não só no meu canal, falo com o diretor, mas lá na própria instituição, aberta para receber esse aluno, para mostrar como ele pode ingressar e quais são as facilidades que a gente pode oferecer para ele. Nós estamos pensando a longo prazo também de fazer um financiamento interno, mas isso ainda está de forma incipiente, ainda está sendo estudado, mas quem sabe no máximo em 1 ano isso pode estar ofertado à população acadêmica. Que bom, né? Então hoje você que está pretendendo entrar numa faculdade, ter um curso superior, né, e ficar próximo dos seus familiares, tem a opção aqui no sertão, né, da FIS, que está localizada em Serra Talhada, no sertão do Pajeú, que abrange, como o professor falou agora há pouco, mais de 50 cidades. Sim, né? Hoje nós temos alunos, eu salvo engano, de 49 municípios. 49, perto aí de 50 cidades,
né, e mais de 3 estados, né? 4 estados, na verdade, que é Pernambuco, Ceará, Paraíba e Bahia. Então, realmente eu sei que é muito difícil, mas para todos nós é difícil, né? Mas parece que as coisas, quando elas são conquistadas com uma certa dificuldade, você dá um valor talvez maior ao que você almejou, né? Ao que você conseguiu. Professor, mas eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: recentemente, não faz muito tempo, eu vi uns dados onde a FIS ela estava, digamos assim, à frente de algumas faculdades e até de algumas universidades, tá certo? Como é que a FIS, para conseguir isso, qual é o critério? É investir no professor? E eu queria que o senhor dissesse para a gente, em questão de número, né? Hoje a maioria das FIS, os professores são doutores, são mestres. Como é que a FIS investe no professor? A maioria dos nossos professores são mestres e doutores. E existe um parâmetro legal e o mínimo necessário de mestres e doutores para haver numa faculdade. E os professores que são especialistas, a gente está trazendo esse mestrado para capacitar esses professores, porque a gente entende que o professor não é uma peça descartável. Então a gente tem que capacitar esse próprio professor para que ele não perca o fôlego do mercado de trabalho. E isso é que nós estamos fazendo. Então a FIS ela é avaliada pelo MEC tridimensionalmente. A FIS é avaliada pela capacidade técnica operacional do aluno, que é avaliado através do ENAD, é avaliado pela capacidade técnica operacional, isso é, pela sua infraestrutura física e aparelhagem necessária, e é avaliado também pela titulação dos professores, avaliado também quantidade de publicações, etc, etc, etc. Então, no MEC, nós fazemos o nosso dever de casa e sempre estamos num bom ranking. E a nossa FIS, só existem no estado de Pernambuco 3 faculdades do estado que é indicada pela OAB Federal. Isso é, na hora do reconhecimento do curso, a OAB Federal remite um documento indicando aquele curso. E só existe a Católica, a Federal e a FIS com essa indicação da OAB Federal em relação ao curso de Direito. Em relação às provas das instituições como a OAB, como o Conselho de Contabilidade, nós sempre estamos na frente nesse ranking. E já tiramos em primeiro lugar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil nas faculdades particulares do Estado, ganhando até da Católica. E sempre estamos nesse ranking nas 10 melhores do estado. A gente fica feliz isso já reflete no orgulho do nosso próprio aluno, que sabe que está estudando numa instituição que zela pelo seu conhecimento e amanhã no mercado de trabalho vai fazer a diferença. Eu estudei na FIS, o meu diploma é da FIS. E a FIS sempre trabalha arduamente, dioturnamente, nessa construção desse ideal de ensino superior de qualidade. A gente se preocupa muito no mercado que existem instituições sérias, mas existem instituições picaretas, que são, na verdade, máquinas de emitir diplomas. Hoje em dia, com o surgimento dos cursos à distância, isso nos preocupa muito. Não que isso vai fazer frente à nossa instituição, mas porque que tipo de profissional vai ser qualificado numa instituição desse tipo? Por falar em educação em EAD, professor, em educação à distância, nós estávamos em off ali e o senhor falou que a FIS, então, pretende colocar um curso de educação à distância, é isso? A FIS ela está se habilitando no curso de educação à distância, mas ela não quer ser apenas uma instituição que vai vender diplomas. A FIS sempre, como se preocupou com a capacidade técnica operacional, ela está criando um sistema que, na verdade, em parceria com o professor Renato Saraiva, que ele tem um sistema diferenciado de teleaula, de aula presencial à distância. O indivíduo vai estar em sua casa assistindo aula e ao vivo com o professor que está no estúdio na própria FIS, que vai estar interagindo em tempo real, inclusive tirando as dúvidas. A única diferença é que esse aluno não vai precisar se deslocar da sua casa para a FIS. Isso vai ser de forma telepresencial.
A diferença, então, resumindo aqui, professor, se é o que eu entendi, o aluno e o professor vão estar no mesmo momento interagindo. Diferente do que outros que você estuda a hora que você quiser, né? É isso? Nesse caso, o aluno e o professor vão estar interagindo no mesmo momento. A aula vai ser ao vivo. A única diferença é que a sala de aula vai ser o próprio computador do aluno. Mas isso não vai ser para todos os cursos, só para cursos realmente teóricos, e não tira a necessidade do trabalho em loco, isso é, com laboratórios. Isso sempre vai ter que existir. Ora, existe hoje cursos como enfermagem à distância. Como é que eu vou confiar numa enfermeira que fez um curso à distância? Para aplicar uma injeção? Não só aplicar uma injeção, fazer qualquer tipo de procedimento, uns muito mais importantes e muito mais sérios, mais complexos do que o próprio aplicar uma injeção. Jamais iria, e também com certeza não iria contratar um profissional que fez um curso à distância para ser professor da minha instituição, de maneira nenhuma. Então o curso à distância é uma realidade que não tem como voltar atrás, porém tem que ter a responsabilidade de se criar mecanismos para que diminua as fraudes, ou diminua diminua um pouco o risco que se pode correr de transformar, na verdade, aquele curso em fazedores de diploma e apenas um mero comércio. Professor, isso estaria previsto para quando e quais seriam digamos assim, os primeiros cursos que poderia ser, a FIS poderá implantar no sistema EAD? Na verdade, a FIS vai ser habilitada no MEC ainda para sistema EAD, e eu não quero que isso surja antes de 4 anos, porque as ferramentas que eu vou estar implantando, eu vou estar aprimorando internamente e estudando para que quando eu lance no mercado, eu lance um produto de qualidade, que é a marca da FIS. Que bom. Bom, nós estamos aqui na 104,9 FM, Rádio São José, em São José do Belmonte. Quero mandar aqui um abraço a Maria Erivani, que está nos acompanhando aqui nas redes sociais. Renato Godoy, já mandei um forte abraço ao professor Renato. A Ismaíla Mariano, que também está nos acompanhando aqui, um forte abraço. Aliás, mandar um forte abraço a todo mundo, porque fica até meio difícil se eu for citar aqui o nome de todos. Agradeço imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando aqui através das nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Nós vamos fazer um breve intervalo cultural e já voltamos. Não saiam daí, que é rapidinho. Programa Ponto a Ponto. Volta já. Nós do programa Ponto a Ponto agradecemos a parceria dos colaboradores. Vamos tirar um monte de foto daqui a pouco, que eu preciso de uma para estar na capa dessa reportagem que faremos na quarta parte. Laboratório Lazaki, Supermercado Maniçobal, Farmácia São José. Renato ainda está lecionando lá? Essa semana ele está doente, está no Recife de molho. Teve que ir correndo, intoxicou-se, está todo intoxicado. Disse, não, vai embora, cuidar desse. Acompanho ele muito aqui no Facebook, e aí ele teve uma bebezinha recente, acho que um ano e pouco atrás, 2 anos, né? Vice-prefeito Antônio de Alberto. Acaba sem juiz, é 3 meninos. É 3 a 4? 3 Eu sou padrinho do menino do meio. Né? É uma figura, eu gosto muito dele. Você está ouvindo o programa Ponto a Ponto. Meio-dia e 49. Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto desta sexta-feira, dia 24 de agosto de 2018. Hoje recebendo aqui nos estúdios da 104,9 FM, Rádio São José, em São José do Belmonte, o professor Luiz Melo, diretor acadêmico da faculdade FIS, a FIS aqui de Serra Talhada. O qual eu agradeço muito ao professor por ter vindo aqui e nos dado a honra e o prazer de nos dar essa entrevista. Vamos dar aqui uma rápida passagem aqui pelas notícias, né, e algumas informações à população de São José do Belmonte.
no modo geral. A Compesa aqui de São José do Belmonte, através de a Cacimba Nova, o bairro da Vila Delmiro e o bairro da Coab irão ficar sem o abastecimento de água entre os dias 24 e 30, né? Ou seja, a partir de hoje até o dia 30. Então, essa notícia já está no blog do Silva Lima desde ontem. Eu espero que tenha levado ao máximo de pessoas possível para poder guardar um pouco de água para usar nesses dias. Também você poderá ver no blog do Silva Lima as principais notícias, a capa dos principais jornais, o Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco e o Jornal do Comércio. Tá lá, você só clicar lá e você vai poder acompanhar as principais notícias das capas dos principais jornais do estado de Pernambuco, né? Lá em Salgueiro, né, o presidente da casa, né, Epitácio Pessoa, o vereador Auremar Carvalho, no uso da tribuna ontem, ele abriu o verbo novamente, dizendo que o estado de Pernambuco deve 5 meses de salário aos servidores do hospital e também ao transporte escolar, né? Então é a segunda vez que o vereador Auremar Carvalho cobra aí das autoridades estaduais a respeito principalmente do transporte escolar, no qual até tem uma certa... Estamos tratando de educação aqui hoje com o professor Luiz Melo, então é importante. Quem puder ler essa reportagem é interessante lá em Salgueiro, né? Eu acompanhei agora há pouco, e para verificar tudo que nós publicamos aqui, mesmo que venham de jornais de renome, e para que não seja uma fake news, o candidato Jair Bolsonaro fez uma pergunta a uma criança do interior de São Paulo se ela sabia atirar. Então isso não é uma fake news, é uma notícia, é um fato, né? Hoje nós temos uma equipe da Rede Globo e demais, o jornal Valor Econômico e também da CBN, que é uma rádio onde a gente pode confiar nessas notícias para que nós jornalistas não compactuemos com notícias falsas aqui e possamos até mesmo ser responsabilizados, né? Ser coautores, né, nesses crimes aí. Então é importante. Bancos buscam fazer depósito automático de 8 bilhões no PIS e PASEP. Para quem esqueceu, nós já falamos aqui no programa Ponto a Ponto que desde a semana passada o PIS-PASEP ele está liberado para pessoas de qualquer idade. Isto para aqueles trabalhadores que trabalharam, né, antes da Constituição Federal do ano de 1988. Então é importante, você que trabalhou antes de 88, ir ao Banco do Brasil aqui da nossa cidade para verificar se você tem algum saldo do PIS-PASEP para receber. Bom, essa daqui eu não posso deixar, eu vou até abrir essa reportagem aqui, porque essa aqui eu não posso deixar de falar vou falar com o professor. Eu ia passar outras reportagens, mas essa daqui permanência de jovens nas universidades é um novo desafio para a educação. Ô professor, me diga uma coisa, essa notícia ela foi veiculada em grandes jornais de circulação no dia de ontem, inclusive pelo Folha Press, que é um marco digamos assim, na questão da informação. E na opinião do senhor, professor, aqui antes de eu fazer essa pergunta, queria abrir um espaço aqui. Abre aspas, fala aqui afirmou a senhora Stephanie Ribeiro. Stephanie Ribeiro, ela é uma arquiteta e ativista feminina negra. E ela fala assim: não adianta incluir os alunos, né, que não conseguem permanecer nestes espaços. Ela está se referindo, professor, à permanência de jovens nas universidades, que isso é um desafio para a educação. Muitos jovens começam a estudar e no meio do caminho vão lá e desistem. Eu falo por experiência própria, eu não tenho papo na língua mesmo, né? Então eu estou falando aqui que a carapuça está caindo aqui em cima de mim. Então me diga, professor, o que o senhor pode falar a respeito desta afirmação que esta ativista chamada Estefânia Ribeiro falou? Sim, isso é uma máxima, isso é uma verdade. Há um grande problema de base de educação que muitas vezes o aluno chega na instituição de ensino e não tem.
Muitas vezes eles são analfabetos funcionais, isso é, não conseguem interpretar um texto. Sim. Sem contar na questão do português, entre outras coisas. Isso já é a grande dificuldade, e esse aluno não consegue acompanhar muitas vezes a turma. E o professor não tem como, de qualquer forma, parar o seu ensino para ensinar coisas básicas. Lógico que a gente tenta da melhor forma possível acompanhar aquele aluno para que ele consiga uma evolução. E muitas vezes isso acontece. Além do aluno não ter esse fôlego de conseguir acompanhar a matéria, tem um grande problema financeiro também. A grande maioria da população fica à margem desse processo porque não tem capacidade financeira de chegar a uma instituição de ensino. E é sabido que, além das universidades públicas ser minoria, quem vai passar, obviamente, é aquele que está mais preparado, aquele aluno que teve condições de estudar num bom colégio, que hoje ainda são os colégios particulares. Esse aluno que poderia sim pagar uma instituição privada, mas consegue passar na pública. E aquele aluno pobre que estudou realmente numa escola pública, muitas vezes não vai conseguir vaga para estudar numa instituição pública. Isso é a grande realidade, porque, como a gente já tinha discutido, existem ilhas de conhecimento, o estado de Pernambuco, algumas cidades, mas alguns colégios conseguem ganhar premiações de bons colégios, mas são poucos colégios em relação à realidade mercadológica. Então, os grandes paradigmas são esses: a falta de fôlego financeiro para custear um ensino que dura 4, 5 e 6 anos, e também a falta de conhecimento técnico que não foi adquirido na base da pirâmide, como falou lá o Ramon, lá do Rio Grande do Sul. Professor, não queria entrar numa polêmica aqui, tá certo? Nós estamos quase terminando aqui o nosso programa, mas eu vejo assim, sabe, a questão de cotas, tá certo? No ensino. Eu, particularmente, aqui é uma opinião minha, particular, eu sou contra cotas, entendeu? Tá? Mas por que eu sou contra a cota? Eu vou dizer logo. Porque eu acho que não é a cor da pessoa ou a etnia da pessoa que diz que a pessoa ele é menos ou mais capacitado que outro, entendeu? Tá? Mas algumas décadas atrás eu sofri bastante, porque eu vim de uma cidade pequena e realmente era mais difícil do que é hoje. E quando eu cheguei na academia militar, certo? E lá um professor me mostrou uma tabela de logo, seno, cosseno, e eu não lembrava, ou pelo menos nem lembrava de ter passado aquilo numa sala de aula. E o professor lá da academia, ele não quer saber se você, o que passou lá para trás, não. Ele é como se fosse matéria dada, é matéria. Então, dificultou muito. Eu tirei algumas notas baixas nessa disciplina, tá certo? Então, é isso. É a respeito. Tudo vai lá para trás novamente. É o básico, entendeu? É o básico. O básico do básico. Então, a respeito de cotas, professor, o senhor, não como empresário, mas o senhor é a favor dessas cotas? Categoricamente não. Embora nas instituições de ensino particulares não há cotas, mas acontece o seguinte: quando a gente dá muito direito às minorias, a gente vai acabar ceifando o direito da maioria. No lugar de dar cotas, a gente deveria ter uma base educacional forte para preparar todos. De forma igualitária. Quando a gente trata os iguais de forma desiguais, de maneira genérica, a gente está criando uma desigualdade. Por isso que eu sou totalmente contra cotas. O Brasil é um país de mestiços. Eu sou mestiço, você é então um país de pardos. E a gente vê que na prática isso também há certos desvios que não deveriam existir. Justamente pela questão que a gente começou a falar da corrupção pessoal. Você não assume que é de uma certa cor para a sociedade, mas quando você quer uma benesse, você assume. A corrupção, ela está inserida no contexto social, no próprio indivíduo.
Por isso que eu não concordo com cotas. E por isso que eu acho que nós devemos tratar com desigualdade os desiguais, mas só na medida que eles vão se desigualando. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa Ponto a Ponto, o qual agradeço imensamente a vinda do professor Luiz Melo, diretor da FIS aqui em São José do Belmonte, para conversar conosco, conversar com algumas pessoas que até do Rio Grande do Sul conversou conosco aqui, várias pessoas aqui participando, tá certo? Muito obrigado, professor, o qual eu deixo o microfone aberto ao senhor para as suas considerações finais e, de antemão, já lhe digo, seja muito bem-vindo outras vezes para nós falarmos aqui a respeito de educação, a respeito da FIS, aqui na cidade, onde temos muitos alunos. Professor, suas considerações finais. Silva Lima, foi uma imensa satisfação estar aqui no seu programa Ponto a Ponto, debatendo assuntos sobre educação, e eu fiquei surpreso pelo convite, gostei do convite e estou sempre à disposição para debater assuntos de relevância sociais que eu, como ser social, gosto sempre de estar sempre nesse movimento, pensando sempre num dia ver o nosso país, que a população vai pensar de forma igualitária, de forma cidadã e não de forma individual. Eu acho que isso é o ponto-chave para o desenvolvimento regional. A educação, o conhecimento e a consciência social. Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui. Nós vamos fazer um breve agradecimento aqui. Não vamos, né? Então, o meu amigo ali, meu filho e amigo, está dizendo que quem manda aqui é ele. Nós não vamos fazer esse agradecimento hoje, mas quero dizer que na próxima terça-feira estaremos de volta aqui e iremos, se Deus assim permitir, iremos trazer o médico do Ney, né? O doutor do Ney. Iremos trazer a doutora José Machado e também iremos trazer Hugo Jeová, essas três personalidades que estão montando aqui o Lab Med Diagnóstico em nossa cidade, então, para fazer a apresentação desse empreendimento aqui na cidade. Mais uma vez, muito obrigado de coração, professor, por ter vindo até aqui. Fico muito feliz e honrado pela sua participação. Desejo muita sorte na sua vida pessoal, também como profissional, e mandar um forte abraço lá a todos, né, todos os professores, o qual convivi lá na FIS, e em especial aqui a quem estava participando aqui com a gente, Renato Godoy. Então deixo um forte abraço a todos os servidores da FIS, aos alunos, os professores, diretores, enfim. Foi muito, muito gratificante para mim, eu me sinto muito honrado em tê-los aqui. Muito obrigado e até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço. Silva Lima, e o programa Ponto a Ponto fica por aqui. Agradecemos o carinho da sua audiência.